Bom, então para a gente fazer algumas medições, né, de tensão, eu tenho aqui um multímetro, né, eu vou colocar ele na escala de tensão contínua, porque o nosso objetivo aqui inicial é medir tensões contínuas. O que são tensões contínuas? São tensões que não variam no tempo, né? A gente tem uma função constante. Os elementos, né, os geradores de tensões contínuas mais conhecidos são as baterias, né? Eu tenho algumas aqui, ó. Essa aqui é uma bateria automotiva, né, de motocicleta. Isso aqui é uma bateria de 9 volts, aquela bateria usada para alimentar alguns tipos de instrumento, de ferramenta. Aqui eu tenho uma pilha, né, uma célula bateria também de 1,5. Eu tenho uma bateria, aquelas baterias de placa-mãe, de 3 volts aqui, né? Então, todos esses elementos são fontes, né? São fontes eletroquímicas, né? Através de processos químicos geram tensões, diferenças de potencial, e consegue fornecer energia, né? Essas tensões são contínuas. E a gente tem as fontes também, que pegam um sinal alternado da rede elétrica e fornecem um sinal contínuo. Tem essa fonte aqui de bancada, né, que é da Minipa, né? Nas nossas aulas práticas, nós utilizamos fontes assimétricas, como o caso dessa, que eu tenho uma fonte única, e fontes simétricas, que eu tenho dual supply, fontes com potenciais positivos e negativos para alimentar alguns tipos de circuitos eletrônicos. Então, boa parte dos circuitos eletrônicos de hoje em dia utilizam corrente contínua, tensões e correntes contínuas. Grande parte dos equipamentos que a gente tem aí no nosso dia a dia, celulares, computadores, alguns eletrodomésticos, monitores, televisores e muitos outros equipamentos que a gente utiliza no dia a dia são equipamentos totalmente eletrônicos. O próprio multímetro aqui, ó, ele é totalmente eletrônico, ele precisa de uma alimentação DC, né? Existe uma bateria dessas aqui, ó, dentro dele alimentando ele, né? Então, esses equipamentos eletrônicos trabalham com tensões contínuas. Os próprios veículos, né? A alimentação interna dos veículos, de ônibus, caminhões, carros, motocicletas, são alimentações oriundas de fontes que a gente chama de CC ou DC, né? Fontes de corrente contínua. No caso aqui, ó, uma bateria, né? Essa bateria aqui de 5 amperes hora de uma motocicleta, né? Então a gente tem aí alimentações de tensão contínua vastamente utilizadas aí em equipamentos, em produtos, né? Aqui no Brasil não é comum, mas ainda existem os fornecimentos de energia usando tensões contínuas, como, por exemplo, 400 volts. Né? As micro-redes, que a gente chama de microgrids CC, fornecem alimentações para um monte de equipamentos de forma contínua. Né? A gente está acostumado a receber a distribuição, a transmissão e distribuição de energia elétrica em corrente alternada, né? Em tensões e correntes alternadas. Mas, enfim, medindo a tensão, vamos medir primeiro a tensão aqui da fonte. Então, essa fonte aqui é uma fonte variável, né? Eu tenho aqui 3 terminais. Esse aqui é um ground, um terra, né? E aqui eu tenho a saída da fonte. Como o meu sinal é contínuo, eu tenho a polaridade positiva e a polaridade negativa. Eu tenho 2 polos, né? Então, positivo e negativo. E aqui, né, eu ajusto a tensão. Essa fonte, ela tem uma proteção, né, de sobrecorrente, né? Ela chama de OPC, né? Protection Current Overload. Então, é uma proteção, né, que a gente limita aqui no valor que a gente quer de corrente. Ó, ela estava no máximo, que é 3 amperes. Né? Se a corrente passar de 3 amperes, ela desarma. Né? Uma segurança que ela tem. Bom, nesse caso, não vem ao caso a situação de explicar detalhadamente isso. O que a gente vai fazer aqui é medir tensões. Então, eu ajusto aqui, ó, o nível de tensão, 6, 7, 8. Se eu quiser ajustar níveis menores, eu coloco 1.1, 1.2, 1.3. E aí eu vou visualizar isso
no meu instrumento. Eu vou pegar as pontas de prova, né, a ponta vermelha, como eu quero medir tensão, né, eu estou medindo tensão aqui, então eu coloquei a ponta de prova nesse conector. E um conector de referência, que é o meu comum. Né? Então, feito isso, eu vou vir aqui, ó, e colocar o positivo no positivo e o negativo, né, a ponta de prova preta, que é o comum do meu instrumento, no negativo da saída. Então a gente nota, ó, que esse instrumento está medindo 192 milivolts nessa situação, ou, em outras palavras, 0,19 ou arredondando 0,2. Aqui, como o meu voltímetro da minha fonte, a minha fonte de alimentação ela tem um voltímetro digital, né, que facilita aqui na hora que eu vou utilizar a fonte. Se eu comparar, ó, tá dando uma pequena diferença, aqui ele está arredondando. Mas vamos voltar aqui para a escala onde que a gente mexe na unidade de volts. A gente altera a unidade de volts. Então eu vou vir aqui, ó, e vou aumentar. Vamos só colocar aqui em 0 para ficar padrão, né? Então eu vou aumentando o meu nível de tensão, ó, 2, 3, 4. Então eu estou medindo a tensão. Veja que esse multímetro ele tem uma precisão muito boa, né? Olha a quantidade de casas decimais aqui depois da vírgula. Ele tem uma precisão muito boa de nível de tensão. A partir do momento que eu começo a aumentar muito a tensão, automaticamente ele muda a escala. Pode ver que agora, ó, a precisão diminuiu, só tem 2 casas depois da vírgula. Se eu continuar aumentando a escala, vai chegar num ponto que ele vai ficar só com com um nível, só com uma casa depois da vírgula. Então, essa é a forma simples aí de medir tensão. A gente está medindo em paralelo. A fonte está aqui, eu estou extraindo a tensão direto dela, né? Como se o meu instrumento fosse uma resistência, uma impedância que tivesse em paralelo com a fonte de alimentação. Né? O ideal é que ele não drene nada de corrente para ele não influenciar na medida. A gente pode também medir usando outros instrumentos, né? Como por exemplo, ó, esse instrumento aqui. Eu vou tirar aqui a ponta de prova e vou conectar aqui nesse instrumento, que é o meu alicate amperímetro que mede tensão. Então eu vou vir aqui, ó, colocar na escala de tensão e a gente percebe que ele está medindo ali, ó, 16,9. Essa medição aqui às vezes não é tão precisa, então pode ser, esse erro de medida pode ser aqui do meu voltímetro da fonte ou também pode ser do meu instrumento de medida. Esses instrumentos, eles são calibrados de tempo em tempo, né, em laboratórios de metrologia, em grandes empresas. Mas está aí mais uma medida de tensão. Outro instrumento, né, para a gente poder testar aqui, é esse multímetro bem simples aqui, bem básico. Aqui eu coloquei então a ponta de prova vermelha, aqui em volts, né, no conector volts, e a ponta de prova preta no comum. Né, é meio que padrão, ponto de prova preta no comum. A gente vai colocar aqui na escala de 20 volts, perdão, tensão contínua, pegar as pontas de prova aqui, ó, e colocar na minha fonte. Como eu estou medindo uma tensão contínua aqui no meu display é 17, ó, tem um valor bem próximo. Se eu alterar aqui, ó, 18, 19, então tá bem próximo, 20. Aí, se eu passar de 20, ó, já dá fundo de escala. Eu não consigo medir. Como esse multímetro é um multímetro mais simples, ele não faz a modificação de uma escala para outra de forma automática. Eu tenho que ajustar aqui. Eu passei para a escala de 200. Veja que eu perdi precisão depois após a vírgula, né? Porque eu tinha 2 casas, agora eu tenho apenas uma. E aí eu continuo medindo com uma boa aproximação. Essa fonte aqui, se eu não me engano, ela vai até 35, ó, 35 é o máximo dela. Agora, um fato interessante é se eu inverter a polaridade. Se eu vier aqui colocar o comum no positivo e o terminal de medição principal, que a gente chama de positivo, no negativo da fonte, a medida acontece da mesma forma. O que muda é que o sinal fica negativo. Né, indicando que a corrente deveria estar entrando aqui, ó, no sentido, considerando o sentido convencional, né, ela deveria estar entrando
entrando aqui no terminal positivo e saindo no terminal negativo, aqui do meu instrumento. Só que está acontecendo o contrário, ela está entrando no terminal comum e saindo no terminal positivo. Por isso que eu indico aqui o menos, mas a medida acontece da mesma forma. Usando um instrumento analógico agora, a gente pode continuar fazendo as medidas de tensão. Agora eu vou colocar esse instrumento aqui. Outra forma de medição de tensão é utilizando o nosso voltímetro analógico ou multímetro analógico, né? Esse multímetro tem a função de medição de tensão contínua, né? DC, né? Então, aqui a gente tem a manopla. Na manopla a gente seleciona a grandeza e a escala da grandeza que a gente quer medir. Nesse caso, então, eu vou deixar em 50. Aqui no nosso visor, né, não sei se está dando para ver com boa precisão, mas a gente tem aqui, ó, volts ampere. Aqui é a escala de tensão e corrente. Aqui é a escala de resistência. Aqui é a escala de HFE, de ganho. Então, como nos interessa a tensão, é essa escala aqui que a gente vai, essa escala preta, que nós iremos utilizar, certo? Então, avaliando aqui essa escala, nós utilizaremos a de 50. Veja que aqui a gente tem a escala que vai até 250, até 50 e até 10. Então, é a escala do meio que a gente vai observar o posicionamento desse ponteiro. Então, se a gente vier aqui, ó, e basicamente conectar positivo no positivo e negativo no negativo das minhas pontas de prova, ó, tô com 24 volts na minha fonte. Veja que lá, ó, eu tenho aproximadamente 24 volts. Se a gente avaliar aqui, né, eu tenho o 20, né, 20 volts ali próximo na escala preta. Eu tenho 100, embaixo eu tenho 20, depois tenho 4, certo? Que eu tenho que estar segurando aqui, que senão ele está desconectando aqui na conexão. Mas é basicamente, olha lá, ó, 24 volts. Eu conto 1, 2, 3, na quarta divisão. Na quinta divisão seria 25. Já é aquele tracinho com um comprimento um pouco maior. Veja que está entre 20 e 30 na escala do meio. Certo? Se eu variar aqui na minha fonte, né, de alimentação, veja que o meu cursor começa a variar. Vou variar aqui, ó, lá, começa a descer, ó, 20. Estou com 20 volts preciso. Ele está em 20 volts ali, o meu cursor. 19, 18. Então, meu voltímetro analógico não é uma medida tão pronta, né? Eu preciso ter fazer uma interpretação, mesmo que simples, né, da escala que eu estou usando e da grandeza, né, que eu estiver trabalhando. Ó, tô com 14 volts, vou voltar para 15. Veja que ele está em 15 certinho. Existe um parafuso aqui, ó, esse parafuso é um parafuso de ajuste do meu ponteiro, do galvanômetro, né, que é o elemento de medida aqui, que é utilizado para medir todas as grandezas de forma analógica. Agora, uma coisa interessante é que se eu inverter aqui, ó, lá no multímetro digital, se eu inverter a medida, o que vai acontecer? Ele vai indicar negativo, a gente viu isso. Agora aqui no analógico, ó, se eu inverter a medida, o que vai acontecer? Ele não mede. Por que ele não mede? Porque a corrente inverteu o sentido. Então, no caso, a gente nota que o ponteiro ele foi no sentido contrário, né? Então, eu não tenho escala negativa aqui. Então, eu teria que voltar aqui para a medida positiva para ele poder deslocar, né, da minha esquerda para a direita e não da esquerda e não da direita para a esquerda. Se eu inverter, veja que ele vai para a extremidade do curso esquerdo, né, e fica travado ali, porque a gente não tem faixa de escala de medida de sinal negativo. Tem mais um instrumento que eu quero mostrar para vocês de medida, que é esse da Minipa, né, esse digital aqui da Minipa. Esses multímetros, informação interessante é que a grande maioria deles, eles têm um temporizador interno.
Então, como a gente trabalha com manopla, a hora que eu viro a manopla, ele já liga. Mas há uma possibilidade muito grande de eu esquecer, né? Ele simplesmente desse jeito, ligado, né? Com a manopla virada para uma posição específica. E aí eu fico consumindo bateria. Então ele conta um tempo, se eu não estiver medindo nada, ele conta um tempo e desliga. Tem alguns que desliga se você estiver medindo ou não, ele conta um tempo e desliga. Outros contam um tempo só se você não estiver fazendo medida nenhuma, se ele não estiver atualizando informação nenhuma. Ele conta um tempo e desliga, e isso aumenta a vida útil aí das baterias. Então eu vou colocar aqui negativo no comum, e aqui ó, eu meço tensão, resistência, frequência e capacitância. Tem um símbolo do capacitor aqui, então eu vou colocar ponto de prova vermelha aqui, certo? Aí vou colocar agora para medir tensão, né? Tensão DC, já estou selecionado DC, eu poderia vir aqui, ó, mudar para AC. Eu posso ligar a lâmpada dele aqui também. O que acontece? Aqui, ó, quase todos os instrumentos que tem numa seleção mais de uma função, a gente vai ter um botão de seleção que você seleciona o que você quer lá, AC ou DC, no nosso caso DC, é o que nos interessa, né? Então, tensão DC. Eu vou vir aqui, ó, conectar aqui na minha fonte e tá aí o sinal medido, 15 volts. Se eu alterar aqui, 14, tá com a tensão um pouco menor, dando uma pequena diferença aí de 50 milivolts, né, entre a medida do instrumento e da fonte. Mas está bem próximo. Agora, a gente também pode medir as baterias, né, que são as fontes de corrente contínua. Essa bateria deveria ser de 9 volts. Então, medindo a tensão nela, deixa eu chegar para cá, o voltímetro, medindo a tensão na bateria, aqui a gente tem positivo desse lado e negativo aqui desse lado. Então, positivo e negativo. A gente observar, ó, ela está com uma tensão de 6,75. Essa bateria está descarregada. Ela tá com... No caso, essa bateria não é carregável, né? Ela não é recarregável, mas ela já não está num nível de tensão satisfatório, porque a nominal dela é 9 volts. Medindo aqui agora essa pilha, ó, a pilha de 1,5, né? Então, medindo aqui positivo e negativo, a gente tem, ó, 1,6. Essa pilha tá nova, né? Uma pilha que nunca foi usada. A gente está com nível de tensão até acima do nível de tensão nominal dela, que é 1,5. Veja que está indicando negativo. Por que está indicando negativo? Porque eu estou invertendo aqui, ó, o positivo com o negativo. Por isso que está indicando negativo. Se eu inverter aqui as pontas de prova e fazer a mesma medição, ó, nós teremos agora 1,6 positivo. E eu tenho também essa bateria de 3, né? Vou medir aqui, ó, positivo na parte superior e negativo na parte inferior. É uma bateria de 3 volts, muito usada aí naqueles sistemas com relógio de tempo real, né? Para alimentar alguns circuitos auxiliares, né? E muito usado também em placas-mãe, né, de computadores, motherboards. Aqui uma bateria de moto, né, automotiva, e a gente tem uma tensão, ó, de 5,13. Tá com nível de tensão abaixo, né? Essa bateria é de 12, então ela tá descarregada. Essa bateria sim é recarregável, né? É uma bateria selada, é recarregável. Bom, feito isso, né? Vou tirar essa bateria de chumbo aqui. Tá aí as medições principais de corrente contínua. A gente poderia fazer medições também considerando circuitos, né? Medindo direto nos circuitos. Bom, então só para a gente fazer uma medição usando um circuito, né? Aqui nós temos um protoboard, né? Uma matriz de contatos, e eu tenho dois resistores, um resistor de 1 kΩ e um resistor de 330. Eles estão em série e estão alimentados, ó, positivo da fonte, fio amarelo, negativo da fonte, fio preto.
estão alimentados com 15 volts. Então, o circuito sério com 2 resistores, tensão se divide, né, nos 2 resistores de acordo com a lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, essa tensão é distribuída de acordo com o valor das resistências. Na resistência maior, eu vou ter uma tensão maior. Na resistência menor, eu vou ter uma tensão menor. Eu vou pegar meu voltímetro, vou medir aqui das extremidades, eu tenho que ter a tensão da fonte. Veja que a gente tem 15 volts aqui no voltímetro do lado direito. Se eu pegar só no primeiro resistor, eu vou ter uma tensão de 11,2 no resistor de 1K. Se eu medir a tensão no segundo resistor, ter uma tensão de aproximadamente 3,8. Então a tensão está se distribuindo de forma proporcional ao valor das resistências, né? Eu só tenho carga resistiva. Tá aí uma medição simples de tensão contínua, né? Lembrando que a gente está aqui na escala de tensão contínua, a medição acontece em paralelo. Eu tenho que colocar as minhas pontas de prova em paralelo com o elemento, com o bipolo que eu quero medir. Veja que aqui a gente está com uma corrente, né? Essa fonte já tem uma medição, um medidor de corrente, está mais ou menos próximo. A corrente aqui é em torno de 11. Aqui está indicando 10, né? Está dando um pequeno erro aí de leitura, de indicação aqui, né? Mas a gente tem que considerar que as resistências também não são resistências ideais. Elas têm uma tolerância de 5% cada uma. Então, com certeza, esses valores das duas resistências devem estar um pouco menor. Ok? Agora, vamos passar para a medição de corrente de tensão alternada, né? Vamos medir algumas coisas usando a escala de tensão alternada.